Fala, tudo certinho? Na aula de agora a gente vai ver a formatação condicional. E o que é formatação condicional dentro do Excel? É a gente formatar uma célula, um conjunto de células, atrelado a um valor dentro da nossa planilha, beleza? Então a gente vai formatar, mudar a cara que a nossa célula tem, como ela aparece para a gente, baseado no valor dessa própria célula ou de outra célula. Tranquilo? Então é isso que é formatação condicional. A gente formatar uma célula, mudar a aparência dela conforme um valor que a gente encontra na nossa planilha. Então, aqui eu tenho o CPF, o aluno, e a quantidade de matérias na faculdade, e eu quero que apareça essas bolinhas aqui, verde, amarela e vermelha, conforme a quantidade de matérias que ele tem. Então, por exemplo, para eu fazer uma análise se eu tenho muita gente no início, no final ou no meio da faculdade, e aí eu direcionar a estratégia da empresa baseado nisso. Por exemplo, se eu tenho muita gente no final e pouca gente no início, pode ser que eu tenha que investir mais em marketing, porque eu estou captando pouco aluno. Se eu tenho muita gente no início e pouca gente no final, significa que pode ser que eu tenha uma evasão escolar muito alta porque meu ensino está ruim. Então a gente pode investir mais no ensino, na qualificação dos professores dessa instituição para que os alunos não deixem a faculdade até o final. Então a gente pode direcionar a estratégia da empresa baseada nesse tipo de coisa, e a formatação condicional vai ajudar a gente a fazer essa análise, dividindo esses alunos em 3 classes. Final da faculdade, bolinha verde, meio da faculdade, bolinha amarela, e início da faculdade, bolinha vermelha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui na célula D6, e aí eu quero selecionar todo mundo. Como que eu vou selecionar todo mundo? Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Depois que a gente selecionou todo mundo com Ctrl Shift seta para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou vir dentro da página inicial, vou clicar aqui em formatação condicional, e aí eu vou vir aqui em nova regra, beleza? Cliquei aqui em nova regra, e aí a gente vai usar o cara que se chama conjunto de ícones. Então eu selecionei aqui, troquei de escala bicolor a conjunto de ícones, e aí eu quero formatar baseado em um número, beleza? Então, ao invés de porcentagem, eu vou trocar aqui para número, troquei aqui para número, e número embaixo também, e aí bolinha verde é quando o cara é maior do que 35. Então, eu troquei aqui de maior ou igual para maior. Vou botar aqui 35. Apaguei o 0 e escrevi um 35. E aí, quando menor ou igual a 35 e maior ou igual a 21, ele vai receber bolinha amarela. Então, maior ou igual a 21. E aí, obrigatoriamente, ele vai receber bolinha vermelha quando ele for menor ou igual, menor do que 21. Beleza? Então, como ele não vai ser nem maior do que 35, e nem entre 35 e 21, obrigatoriamente ele vai receber a bolinha vermelha por exclusão. Vou dar um OK, ó. E aí o que acontece? As nossas células já estão formatadas, tá vendo? Então vou voltar lá para cima com Ctrl Home. E aí qual o grande barato disso? Eu venho aqui no 39, e aí se eu trocar para 5, por exemplo, ele já muda a bolinha. E se eu trocar para 22, por exemplo, ele já muda a bolinha também, tá vendo? Então a gente pode deixar sempre atualizado, e a gente vai ver sempre de forma atualizada quem está no início, meio e final da faculdade, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para ficar junto com vocês. E aí o que eu quero fazer agora? Eu quero saber quantos caras tem, por exemplo. Eu posso filtrar só quem é verde, só quem é amarelo, só quem é vermelho. Como? Venho aqui no título e aí aplico um Ctrl Shift L para aplicar o filtro. Então pressionei Ctrl Shift L e aí apliquei o filtro na nossa planilha. Venho aqui na célula D5, clico na setinha, e aí eu venho aqui em filtrar por cor. Então, filtro só quem é verde, depois eu filtro só quem é amarelo, e depois eu filtro só quem é vermelho. Ó. Tá vendo? Então eu posso saber quantos caras tem aqui, por exemplo. E aí para tirar o filtro, só pressionar o Ctrl Shift L de novo, e aí a nossa tabela aparece toda pra gente. Outro barato, eu posso chegar e mudar como eu fiz essa formatação condicional, mudar a minha regra. Como que eu mudo essa regra? Eu não preciso apagar e criar uma nova. Então eu venho aqui na célula D6, ó, e aí como eu selecionei todo mundo, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todo mundo de novo com Ctrl Shift seta para baixo. Vem aqui dentro da página inicial em formatação condicional, e aí ao invés de clicar em nova regra, a gente vai clicar em gerenciar regras, tá vendo? Então cliquei em gerenciar regras, e aí o que aparece pra gente? Todas as regras de formatação condicional que estão aplicadas nessa célula. Posso clicar na de conjunto de ícones, que foi a que a gente aplicou. Venho aqui em editar regra, tá vendo? E aí eu posso mudar, maior do que 40, maior ou igual a 25, mudar o meu critério, caso a métrica da nossa empresa mude. E eu posso mudar os ícones também, tá vendo? Então eu posso deixar de ser essas bolinhas verdes, vermelhas e amarelas para ser losango, triângulo e bola. Pode ser gráfico de progresso, seta para cima, seta para o lado. Tá vendo?
meia lua, lua cheia, são essas bolinhas aqui, quadradinho, tanto faz. Tem vários tipos de ícone que a gente pode aplicar dentro da nossa formatação condicional. E aí depois que eu mudo, como é que eu faço para confirmar? É só eu dar um OK aqui, ó, e aí dou um OK aqui também. E aí, se a gente tivesse feito alguma alteração, as nossas células já teriam sofrido essas alterações de acordo com a métrica nova que a gente colocou. Beleza? E aí, para limpar a formatação condicional, é só fazer o seguinte. Eu venho aqui na formatação condicional, e aí eu clico aqui ó, em limpar regras, tá vendo? E aí eu venho aqui em limpar regras das células selecionadas, e aí a nossa formatação condicional é removida, volta para como era antes, beleza? Então, sempre para limpar a formatação condicional, é só eu vir aqui em formatação condicional, limpar regras, ou eu venho em gerenciar regras, clico nessa regra aqui e clico em excluir, dou um OK e a nossa regra já é removida também.